Bom, gente, hoje eu vou tentar falar com vocês sobre aura, tá? É assim, eu sei que vai me faltar palavras pra caramba pra poder explicar muita coisa. Então me perdoem, eu vou fazer o melhor que eu posso pra tentar passar pra vocês esse conceito, né? Porque uma das coisas que a gente costuma falar, né, classificar, a maneira como a gente se expressa para qualquer coisa diferente do padrão, quando a pessoa tem um outro tipo de percepção, a gente diz que a pessoa é médium, né? Então, o médium acaba que mistura um pouco essa do médium que faz a comunicação com o outro lado e a pessoa que tem uma percepção um pouco maior. Vou tentar explicar assim, nem todo mundo que tem uma percepção um pouco maior traz uma canalização ou se comunica, traz uma comunicação de um espírito, né? Eu já venho trazendo para vocês aí em vários vídeos que tudo é configuração, que umas pessoas vêm configuradas de um jeito, outras de outro, né? E isso modifica entre a gente, diferencia entre nós a nossa capacidade perceptiva. Então nós temos os nossos sentidos, mas nem todos vão perceber da mesma forma. Uns têm uma percepção maior, têm uma capacidade dentro daquele sentido maior do que os outros, tá? Então, todos os médiums têm essa percepção diferenciada, mas nem todos que têm essa percepção diferenciada são médiums. Porque o que vai caracterizar a mediunidade é a pessoa ser intermediador de uma comunicação de uma outra dimensão com essa. Acho que dá para entender mais ou menos. Porque tem pessoas que têm um pouco dessa sensibilidade, tem uma percepção maior em algum dos sentidos, mas não usa isso para se comunicar com espíritos que estejam numa outra dimensão. Tá? Só para a gente diferenciar, porque depois fica todo mundo me cobrando e realmente isso tem uma certa diferença. Então a gente fala, porque o médium é porque acaba que você não tem uma outra palavra para substituir isso aí, para colocar nas pessoas que têm essa percepção, mas que não fazem essa intermediação. Bom, então algumas pessoas conseguem ver a aura das outras. E o que seria a aura? Nós somos seres feitos de energia. Nós somos energia. E nós produzimos o tempo todo energia também, né? Vamos dizer, as nossas usinas de energia são os chakras, tá? São os centros de força que, de certa forma, não é que eles produzam, mas todo tipo... eles vão fazendo como se fosse captando o tipo de energia que você vai produzindo. Cada tipo vai para um determinado ponto específico do seu corpo, né? Então, quem tem uma percepção visual um pouco mais acurada, que vem com essa configuração de perceber outros tipos de frequências luminosas, acaba que consegue ver o funcionamento dos chakras e, consequentemente, a energia que aquela pessoa está vibrando. Então, cada um desses chakras, eles vão corresponder a um padrão de energia, um padrão vibratório que você esteja emitindo, tá? E cada um desses, quando eles estão, vamos dizer, digerindo, agrupando, que cada um fala uma coisa. Tem gente que estuda e diz que eles estão produzindo a energia, tem outros que dizem que eles estão só processando essa energia. Então eu não tenho a resposta o que é realmente o que eles estão fazendo ali, tá?
Mas eu sei que o funcionamento deles, porque isso eu, assim, desde menina, eu consigo ver, às vezes, em volta das pessoas. Eu estou dividindo isso porque eu sei que outras pessoas vão dizer, eu também vejo. Não é sempre. Por isso que eu acho que também essa nossa percepção, ela varia muito com a maneira como a gente está vibrando. Ainda tem mais isso. Toda essa nossa percepção, essa nossa capacidade mediúnica de se comunicar ou não, né, com a outra dimensão, de perceber a outra dimensão, ela varia, como é que eu vou dizer? Ela realmente ela é determinada, às vezes ela modifica de acordo com como nós estivermos vibrando. Então, as pessoas às vezes veem, como fazer o desenvolvimento mediúnico, né? Eu queria me desenvolver mediunicamente. Eu tenho certeza, eu não sei explicar como, mas eu sinto que o desenvolvimento mediúnico ele tem tudo a ver realmente com o funcionamento de chakra, tá? A maneira como esses centros de força processam a nossa energia, ou de repente a maneira, o tipo de energia que a gente está produzindo naquele momento, porque assim é como se eu vou dar a minha teoria, tá? O que, assim, eu não li nada disso, então eu vou dizer como eu sinto que aconteça. Nós produzimos uma energia específica, nosso corpo, nossas células, porque nós somos energia e geramos um tipo um produto desse funcionamento todo que é essa energia. Só que da maneira que nós estivermos pensando, agindo, da maneira como nós estivermos bem conosco ou mal conosco, interagindo com o ambiente, essa energia produzida é puxada, é drenada de alguma forma para um determinado ponto desse de processamento de energia. Talvez esteja me faltando palavras, mas é mais ou menos por aí. Então, vou dizer os 7 básicos que eu acho que quem estuda um pouquinho já conhece. Nós temos o chakra básico, o chakra umbilical, depois nós temos o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. São 7 os maiores chakras que nós temos, tá? Cada um desses centros de energia, eles vão trabalhar com uma determinada frequência, né? Com um determinado padrão vibratório. Então, por exemplo, a raiva, essas emoções mais densas, todo esse tipo de emoção que vai gerar uma energia mais forte, mais pesada, ela é trabalhada no nosso chakra básico, tá? Então, o chakra básico, tô sendo assim bem grosseira. Isso aí tem estudo mais profundo e tem muito mais coisa pra gente se aprofundar. Mas grosseiramente, então, quando a gente está num padrão bem mais denso, chakra básico que está captando tudo e está trabalhando a toda. Quando a gente está trabalhando energia sexual, a gente está no umbilical. Então, tudo que nós estivermos nesse momento vibrando em sexo, pensando, fazendo sexo, o que a gente estiver querendo, o que você aquela energia que o teu corpo está produzindo, ela vai ser processada pelo teu chakra umbilical. Então é ele que está trabalhando mais naquele momento, né? Aí o plexo solar, ele vai trabalhar toda a parte de ego, egocentrismo, então aquelas sensações, aquelas emoções mais voltadas para você, tipo orgulho, isso tudo é trabalhado no plexo solar. Então é ele que vai estar trabalhando. Isso são as funções mais, assim, básicas deles, porque eles trabalham também com outros tipos de energia que a gente está processando. E tem outras funções também que depois eu até tento conversar com vocês. O cardíaco, aí, olha, daqui para baixo, tudo emoção, tá? São os chakras que vão trabalhar com emoção, né?
O básico, umbilical e o plexo solar trabalham com emoção. O cardíaco, ele já começa, a pontinha dele, uma parte é emoção, outra parte é sentimento. Depois você tem o laríngeo, o frontal e o coronário. Então, quando você tem... mas isso aí eu também já fiz uma separação de emoção e sentimento só para poder sentir um pouco, para poder perceber um pouco como a energia ela vai se sutilizando, ela vai se tornando mais... Essa frequência vai se tornando mais leve, né, mais sutil, e aí os chakras superiores é que começam a trabalhar. Tá? Então aí a gente tem o cardíaco, que ele pega uma parte da emoção, uma parte do sentimento, mas tudo aquilo que a gente trabalha com sensação de altruísmo, bondade, quando você está nessa vibe, é teu cardíaco que está funcionando bem, né? Aí o laríngeo é expressão, quando você vai trabalhar toda a tua forma de se expressar, de falar, de você fazer a tua conexão do pensamento e colocar isso para fora, expressar. É o laríngeo que está trabalhando. O frontal é da vidência, o que você está vendo, a maneira como a tua lucidez do mundo, e ele vai trabalhar também fisicamente em cima do teu órgão, né, responsável pela visão. Então ele vai trabalhar aqui junto para te auxiliar a você enxergar melhor, ter uma percepção maior além do teu órgão físico, né? E o coronário, que é no topo no cucuruto aqui da cabeça, que é o que vai trabalhar quando você está é o que vai caracterizar o funcionamento dele maior quando você está trabalhando intelectualmente, quando você está focado, está se dedicando a algum trabalho intelectual, você está escrevendo, você está pensando, você está raciocinando. Então, é o teu coronário, quando você está adquirindo conhecimento, quando você está transmitindo, é o coronário que está em ação, né? Cada um desses chakras, cada um desses centros de processamento de energia, eles trabalham com uma determinada frequência, não é isso? Eles vão captar e processar aquele tipo de energia correspondente lá, que ele é responsável, né? Quando ele está trabalhando, ele produz ondas eletromagnéticas que, de alguma forma, geram luz, né? Eles produzem uma luz quando eles estão trabalhando. Então, isso é percebido por bem poucas pessoas. Eu nunca consegui perceber funcionamento de chakra. Nunca, tá? Mas, assim, isso daí muita gente fala, acho que tem relatos de projetores que já conseguiram ver em projeção astral o funcionamento deles, né? Que cada um deles vai gerar uma luz específica. Então você tem a parte, vamos começar de baixo, básico, vermelho, depois você tem mais alaranjado no umbilical, amarelinho aqui no plexo solar, depois você passa verde para o cardíaco, azul para o laríngeo, azul índigo um pouco mais fechado no frontal e violeta no coronário, tá? Aí o que isso daí vai gerar? Estão todos os chakras funcionando, embora um esteja mais do que o outro, né? Que dependendo do nível do que eu estiver pensando, um chakra vai estar mais em evidência, vai estar trabalhando mais, mas os outros também estão processando todas as energias que estão no meu corpo. Essa mistura de cores, essa mistura de luzes que eles vão aqui emitindo, que nós não percebemos porque o nosso olho não está configurado para perceber esse tipo de frequência luminosa que eles emitem. Algumas pessoas conseguem ver, né? É o que eu ia falar, que desde menina, não é sempre, por isso que eu falei que varia, a gente de repente varia de acordo com o nosso padrão vibratório. Às vezes eu olho e vejo é como se fosse assim, uma fumacinha em volta da pessoa de uma determinada cor. Não é sempre, tá? Então você percebe um pouco mais uma tonalidade em volta daquela pessoa. Aí, pela experiência e pelo que eu já li e tudo, o que eu fui deduzindo?
que o funcionamento deles, eles vão trabalhando cada um na sua frequência luminosa específica, e a pessoa, esse campo áurico que é formado, que é a combinação do funcionamento de todos os seus chakras, elas vão se misturando e formam uma determinada cor ao seu redor, tá? Sendo que, geralmente, vai predominar a cor do chakra que está num funcionamento maior. Se você, naquele momento, você está com preocupações terrenas, você está focado com as contas para pagar, com tudo aquela energia mais forte que te prende mais aqui na Terra, você vai estar com o funcionamento do teu chakra básico a toda, né? Então ele vai estar produzindo bastante luz vermelha. Aí, por mais que os outros estejam também trabalhando, provavelmente a sua aura vai estar avermelhada, devido ao funcionamento do teu chakra básico. E assim todos os outros funcionam. Então, se você encontrar uma pessoa que está vibrando mais esverdeada, significa que ela está com um funcionamento maior do chakra cardíaco dela, né? E você olha para uma pessoa e, como eu já vi palestrantes, às vezes no centro kardecista, né, que eu frequentava e tal, eu já vi uma vez um palestrante e ele estava todo envolvido por uma luz violeta, porque ele estava ali transmitindo conhecimento, ele estava raciocinando e ele estava em contato também, né, com os mentores que estavam intuindo ele. Então o chakra coronário dele estava a toda, e isso transmitia, irradiava para ele uma coloração violeta para o campo áurico dele, né? Então também é outra coisa que eu não vejo mistério, que a gente tem que desmistificar. É tudo física. Eu não entendo para passar para vocês, tá? Porque eu já falei um monte de vezes, eu fugia das aulas de física. Então talvez eu não saiba passar para vocês com a nomenclatura certa. Tem gente que estuda, então vai saber explicar bem isso do espectro luminoso, de ondas, frequências, comprimento de onda, altura, que um é frequência, que eu não sei, tá? Mas é mais ou menos assim que funciona, né? Dentro do meu entendimento das coisas que eu já vi, das coisas que eu já li, é assim que eu consigo compreender porque determinadas pessoas trazem essa luminosidade colorida ao redor. Então eu fui vendo que o que faz sentido para mim é justamente atrelar isso ao funcionamento dos chakras, né? E não só para mim, isso aí é estudo de um monte de gente. Então eu fui lendo e vi que realmente fazia sentido, tá? Eu até passei... Ontem eu tive uma experiência fantástica. Uma amiga minha, eu super indico para vocês, a Andréa Peixoto, ela está trabalhando com leitura de aura. Ainda não sei como é a dinâmica do trabalho, não sei como ela consegue, mas a coisa é fantástica, né? De longe, ela me mandou um áudio de 1h30, que olha, realmente, trabalhou emoção, trabalhou sentimento, trabalhou tudo. E ela de longe conseguiu ter uma percepção de como eu estava trabalhando. Pelo que eu entendi, essa leitura de aura, ela é do presente, de como você está naquele momento, né? E ela conseguiu ler o meu exato momento, com coisas que eu nunca tinha passado para ela. Ela é minha amiga, mas assim, a gente não tem uma frequência tão grande de contato, né? E o trabalho dela está perfeito. Então isso também me deu mais força até para vir falar de aura. Eu ia dar uma lida, ia pesquisar um pouquinho, eu estou de novo sem internet, então eu disse, não, eu vou gravar porque ontem eu recebi esse presente da Andréia, então me motivou a falar de aura. Eu não vou nem estudar nada, eu vou gravar o vídeo com o que eu sei, e de repente até depois eu volto para complementar, né? Então dentro disso aí, a gente, assim, a gente tem que saber separar que tem muita coisa.
A gente sabe que, assim, tem as pessoas que estudam, né, dentro de um assunto para trazer realmente um pouco mais de conhecimento, de clareza, né, nas explicações, e tem as pessoas que usam isso também só para tirar proveito. Então, como é um assunto que a gente ainda não tem muito como provar nada disso, a ciência ainda não chegou a esse ponto, porque eu acredito que essas luzes que os nossos chakras emitem ainda não são perceptíveis para a gente. Tá? Tem aquele trabalho da Foto Kirlian, parece que já está começando, aí já tem um bom tempo, né? Isso aí ele já vem pesquisando, mas ainda não está uma coisa assim provada pela ciência, a ciência ainda não aceitou totalmente isso, que é fotografar justamente a tua aura, o teu estado energético, né? Então, dentro disso aí, a gente vai encontrar também muita coisa que não tem, não bate, não faz sentido. Então tem que ter um certo cuidado quando for pesquisar, principalmente na internet, né? Que o pessoal sai colocando assim informação de qualquer jeito. E aí o que eu podia trazer para vocês dentro desse assunto é que realmente nós vibramos, nós produzimos energia, essa energia é produzida, é processada por determinados pontos energéticos. Cada um desses pontos trabalha numa frequência e logo emite uma luz numa determinada cor, porque ele está trabalhando naquela frequência, né? E que aonde nós estivermos mais focado vai ser justamente aquilo que vai determinar a cor da nossa aura, tá? É o que eu coloquei, que lógico que tem uma mistura. E outra coisa, varia muito, porque às vezes até durante o dia você vai variar, né? Então você pode, de repente, num momento você está trabalhando mais com o teu cardíaco, aí daqui a pouco nós somos humanos, a gente passar para uma emoção mais densa, e aí aquilo vai interferir na cor, né, dessa energia toda que te rodeia. Então a gente tem que observar, e por isso talvez que esse estudo da aura aí, ele tem que ser realmente no presente, para analisar como a pessoa está naquele momento. Lógico que nós temos um padrão vibratório, aí volta a palavrinha mágica, configuração, nós já temos uma certa configuração. Então, isso de uns virem vibrando mais em determinados chakras, por isso que algumas pessoas são mais amorosas, outras pessoas são mais reagem mais, são mais emotivas, outras são mais agressivas, outras... Isso daí, tudo a ver com o trabalho dos chakras. Então, você já tem aquele padrão. Eu creio que isso tudo possa ser modificado, porque na medida que você vai se esforçando também para controlar as suas emoções, controlar o que você pensa, eu acho que tem como você alterar o funcionamento e mudar. Mas existe aquele, vamos dizer, o teu padrão de configuração, né? E esse padrão de configuração, ele vai determinar um pouco aonde você está mais ancorado. Então, lógico que eu não posso chegar para uma pessoa que hoje eu vi que ela está vermelha, mais avermelhada, calhou, sei lá, eu consegui ver que ela está avermelhada. Mas eu teria que ver essa pessoa mais algumas vezes para ver se ela está sempre assim, ou então me aproximar dela e perguntar: o que aconteceu com você? Você hoje passou por algum momento? Porque a hora dela está realmente no chakra básico. Então, para fazer leitura, essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque há essa variação, tá? A gente está o tempo todo em movimento, nosso corpo também está todo em movimento, e tudo vai variar de acordo com o nosso padrão vibratório, né? De como a gente está fazendo as nossas células vibrarem. Eu tenho para mim que isso tudo é realmente controle da mente. A nossa mente controla todo o nosso corpo, né? Então, certos tipos de pensamento, certo tipo de reação que nós temos ao meio, a maneira como a gente
processa isso primeiro na mente, já vai determinar para o nosso corpo, acelera batimento cardíaco, descarga de adrenalina, isso tudo altera, né? E aí vai fazer com que essas células que estão alteradas ali, elas estão trabalhando mais e produzindo aquele determinado tipo de energia, né? Que vai ser captado pelo chakra específico para aquela energia. Gente, estou me esforçando o máximo, estou gaguejando, olha, eu estou tentando transmitir, estou assim, fazendo das tripas coração para transmitir para vocês que ontem, até no trabalho da Andréia, uma das coisas também que veio é justamente isso. Eu tenho um conhecimento, mas eu tenho muita dificuldade de transmitir isso, né? Assim, eu tenho, eu sei as coisas, mas fica difícil eu passar para vocês. Primeiro que também vai passar pelo meu filtro mental, minha cultura, tudo isso vai interferir. E eu não quero também, assim, tem coisas que são as minhas verdades, porque eu já vi como funciona, então eu vejo assim. Mas eu respeito de todo mundo. Então eu tenho muito medo, às vezes, de falar as coisas e assim, mudar um pouco dentro das pessoas que estão ouvindo, que estão vendo, e não sem haver, assim, quebra de paradigma mesmo, né? Porque dentro de mim isso está construído. Agora, eu acho que cada um tem que caminhar para fazer essa construção dentro de si, né? Então, às vezes eu me prendo um pouquinho, talvez inconsciente, tá? Não é consciente, porque eu tô querendo, que eu tô fazendo de tudo para passar para vocês o meu entendimento acerca das coisas. Mas eu acho que às vezes inconsciente passa pelo crivo da censura e diz assim, não, segura. E aí eu fico assim, gasgueta. Mas aos pouquinhos eu tô me soltando, aos pouquinhos eu já tô também pedindo muito aos meus amigos que me intuam bastante na hora dos vídeos, porque eu tô sentindo assim que tá trazendo um pouquinho de esclarecimento mesmo para as pessoas, e eu tô super feliz com isso, né? Então eu tô aqui tentando o máximo passar para vocês. Bom, eu volto para falar mais, eu vou até tentar estudar um pouquinho mais, é que eu sempre fui péssima de decoreba. Então esse é o problema comigo, eu não decoro nada, aí não tem texto, não tem nada aqui, eu fico meio perdida para falar com vocês, mas vou tentar passar tudo, tá? Olha, sempre agradecida, cada vez mais agradecida, muito obrigada e fiquem com a luz.